dia, shalom. Sabadamos, oh glória. Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor. Te chamam de Rei e Salvador. Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua. Bom dia, Lê. Tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu Aleluias. Chegamos na segunda semana do nosso propósito e vamos entrar, a partir de segunda-feira, no último dia do propósito. Glória a Deus. Eu espero que vocês estejam firmes naquilo que vocês se proporam a fazer, porque uma chave de revelação é que Deus, Ele não entrega coisas grandiosas para filhos, para pessoas inconstantes, pessoas que começam e não terminam, pessoas que não são confiáveis. Então, quando a gente se propõe a fazer um desafio, quando a gente se coloca nesse lugar e a gente verdadeiramente cumpre e faz, o Senhor honra aquilo que nós estamos fazendo. Então, louvado e engrandecido seja o Senhor, porque Ele tem nos sustentado até aqui. Amém? Ontem a gente falou sobre Josafá, a gente falou sobre o rei que seguia os caminhos do Senhor, que buscava os caminhos do Senhor, mas que fez uma aliança com alguém que Deus tinha abominação sobre aquilo que ele fazia. E isso teve grandes consequências, porque o reino, eu estou dando só uma pincelada, tá, gente? Sobre o que foi ministrado ontem. Porque o reino de Josafá, que era Judá, estava em paz, não havia guerra em Judá. Mas a partir do momento que ele fez uma aliança sem a permissão de Deus, começou a haver guerra naquele território. Então, depois da morte de Acabe, que foi o rei com quem Josafá tinha se aliançado, Josafá voltou para sua terra, para Judá. Só que aí, Deus levantou um profeta, que era o profeta Jeú. E a palavra vai dizer lá em 2 Crônicas 19. Então Josafá, o rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Mas Jeú, filho de Hanani, o vidente, foi ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Porém, alguma virtude se acha em ti, porque tirastes os postes ídolos da terra e dispuseste o coração a buscar a Deus. Então, o Senhor mandou um profeta repreender Josafá e falar para ele assim: como podes tu fazer aliança com alguém, com um ímpio que me odeia, que odeia o seu próprio Deus? Como que você pode? Por causa disso, a ira do Senhor virá sobre ti. Então, um reino que estava em paz começa a entrar em guerra por causa de uma aliança feita sem a permissão de Deus, sem estar debaixo da autorização do Senhor. E aí, Deus permite que outros povos, aqui são os moabitas, entrem em guerra com Judá. Então, lá no versículo 20, vai falar: depois disso, os moabitas e os amonitas, juntamente com alguns dos seus meunitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar essa notícia a Josafá: uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te e já está em Hazazon Tamar. Então Josafá teve medo e resolveu buscar ao Senhor e convocou jejum em todo Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem ao Senhor. Então o Senhor permite que os povos rivais venham atacar Josafá por causa da aliança que ele fez com Acabe sem a permissão de Deus. Ele foi ajudar o inimigo de Deus na guerra. Então a gente precisa ter discernimento sobre alianças. Alianças,
Elas podem te levar para cima ou podem te colocar lá embaixo. No mundo espiritual não existe neutralidade. Não existe aliança neutra, pessoa neutra, ambiente neutro. Não existe. Porque o mundo espiritual se move por decretos, por palavras. E aquilo que é falado num ambiente vai trazer um decreto, um ambiente de vida ou um ambiente de morte. Então não existe neutralidade. Ah, mas é porque eu gosto daquela pessoa. Tá, mas você já perguntou para Deus qual é o coração daquela pessoa com relação a você? Você já consultou a Deus o que essa pessoa pensa no coração dela, internamente, sobre você? Porque uma coisa é certa, às vezes a nossa carência, a nossa necessidade de aceitação e aprovação, o medo da rejeição, faz a gente ter alianças com pessoas que essas pessoas, elas dão sinal o tempo todo. Sabe aquelas brincadeirinhas veladas? Sabe aquela acusação velada, aquela crítica velada? Não, amiga, eu tô falando isso porque eu quero o seu bem. Mas Deus conhece o coração dela e sabe que ela não quer o seu bem. E você tá lá, não, mas a gente tem que ser boazinha com as pessoas. Não, minha irmã. A gente precisa amadurecer e compreender que alianças erradas vão nos colocar em guerra. Vai trazer uma consequência, assim como trouxe para esse rei. E não só para o rei, para todo o povo. Então tem alianças que você faz aliança com uma pessoa, aí você fala assim, não, mas a amizade é entre eu e ela, não interfere mais ninguém. Interfere. A desobediência de Josafá fez com que um povo que estava em paz, que não tinha guerra, que estava lá tranquilo vivendo a vida dele, tivesse que guerrear. Então, as decisões que você toma não é só sobre você, é sobre os seus. Se você for casada, vai interferir no teu marido. Se você mora... Ah, eu não sou casada, eu moro com os meus pais. Vai interferir na casa. Vai interferir nos seus pais. Então, a gente precisa compreender e ter maturidade. Quem que eu estou deixando entrar na minha casa? Quem que está sentando na mesa junto comigo? Gente, uma vez eu ouvi essa frase e ela ficou assim muito intrínseca em mim. Sabe, é uma frase que isso me fez abrir muitos olhos. E mesmo quando em ambientes que eu estava, eu queria fingir que estava tudo bem, porque assim, a nossa carne, ela quer comunhão com todo mundo. Ela quer comunhão. E aí aquilo começava a acontecer, essa frase ficava assim, ó, estralando na minha mente, sabe? Estralando na minha mente, que é o seguinte: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Quando fulano fala mal do ciclano, eu sei mais sobre o fulano que está falando do que sobre o ciclano. Porque se o fulano fala mal do ciclano, ele fala mal de mim também. Não seja ignorante de achar que não, aquela pessoa, ela me ama. Ela fala mal só do fulano. Não. Quando você sai, o fulano se torna você. Pessoas medíocres falam sobre pessoas. Pessoas interessantes falam sobre projetos, sobre avanço, sobre Deus. Se você está sentando na mesa da mediocridade, se você tem alianças com pessoas medíocres, fofoqueiras, que só sabem falar da vida dos outros, que só sabem caluniar os outros, você está sendo tão medíocre quanto aquela pessoa. Porque me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não, mas é só ela que fofoca. Eu não. Não existe passividade e omissão no mundo espiritual. A partir do momento que você sentou na mesa daquela pessoa, que você compartilhou do pão com ela, no mundo espiritual há um peso. Ah, mas quem fofoca é ela, eu só escuto. Então, tem um que solta e um que recebe. Você é o receptor, você faz parte da mesa. Não existe neutralidade. Então, existem mesas que nós precisamos nos levantar e nos retirar. Você precisa se retirar da mesa da fofoca, da mesa da calúnia. E se você é a fofoqueira, se você é a que fica caluniando os outros, se você é a que fica tomando conta da vida dos outros, você precisa amadurecer, precisa crescer. Precisa falar, Deus, tira isso de mim.
Arranca isso de mim, Pai. Arranca. Eu não quero ser fofoqueira, eu não quero ser a pessoa que fica caluniando os outros. Me dá uma pia de louça para lavar, uma roupa para lavar. Senhor, faz eu olhar para o meu umbigo. Faz eu olhar para dentro de mim mesma. Para eu sair desse lugar de mesquinharia, de ser mesquinha. Nós precisamos amadurecer. Precisamos compreender que não há mais tempo para omissão e passividade. Ah, mas é que aquela pessoa faz eu rir. Minha filha, vai no circo para você dar risada. Coloca pegadinhas engraçadas na internet e vai rir sozinha. Melhor do que você sentar na mesa dos escarnecedores, porque vai ter um preço. Tem gente que fala assim, ai, Charla, eu tô sofrendo uma opressão, eu tô sofrendo uma guerra, uma batalha, mas eu oro, eu jejuo, eu subo num monte, eu busco a Deus de madrugada. E aí depois senta na mesa da fofoca e não sabe por que tá sofrendo opressão. Minha filha, não é falta de subir no monte, de orar, de consagrar, não. É falta de posicionamento, é falta de se levantar e fechar o ciclo que Deus já mandou você fechar, que Deus já mandou você sair. Ai, é porque eu não ouvi a voz de Deus nitidamente. Minha irmã, esse incômodo que você sente já é a voz de Deus falando para você. Sai desse lugar. O seu lugar não é aí. Não te chamei para ser mesquinha, para ser pequena. Te chamei para ser grande. Te chamei para manifestar o reino dos céus em terra. Sai desse lugar. Independente do que for o lugar. Às vezes, gente, eu nunca, né? No nosso meio cristão aqui nunca se ouve tanta mesa de café. Café das irmãs. Vamos fazer um encontro das irmãs. Vamos fazer um tempo de oração das irmãs. Só que esse tempo de oração e esse encontro não é para falar da palavra, não é para falar de Deus, é para falar das irmãs, é para fazer fofoca, é para fazer intriga, é para uma caluniar a outra. Vai no chá, sai do chá, você viu? Aí eu não gostei, porque não tinha isso e isso. Ai, você viu? Pelo amor de Deus. Misericórdia. Não vai no café. Tenha maturidade. Quantos cafés eu já recebi? Convite, tchau, vai ter um encontro de mulher em tal lugar. Tchau, vai ter um encontro de mulher em tal lugar. Tchau, vai ter isso, tchau, vai ter isso. Vamos, tchau, vamos, tchau, vamos, tchau. Vou orar, minha irmã. Se Deus permitir que eu vá, eu vou. Ai, tchau, mas é da igreja. É da igreja. Eu não sei se é da igreja, eu não sei se é da seita, eu não sei de onde que é, mas Deus sabe. Se Deus permitir que eu vá, eu vou. Se Deus não permitir, eu não vou sair da minha casa. Não vou me levantar. Ah, mas é porque é uma igreja e aí tem um encontro de mulheres, glória a Deus. Se for abençoado, glória a Deus. Mas não é porque é abençoado, não é porque é um encontro de mulheres, não é porque é um encontro de mulheres cristãs que Deus me quer lá. Talvez Deus não me queira lá nesse tempo, nesse momento. Então, maturidade para não se mover sem a ordem de Deus, porque isso tem um preço muito alto. Nós estamos vendo aqui na Bíblia um homem, um reino inteiro que estava em paz. De repente começa a ter guerra por causa da aliança, por causa da necessidade de aceitação e aprovação de um rei. Que fez aliança com alguém que Deus tinha abominação sobre o que ele praticava. E aí o profeta diz, devias ajudar o ímpio e amar aqueles que me odeiam, diz o Senhor. Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. E aí Deus permite, né, que os povos ali ao redor se juntem. E aqui não é só um povo, são vários povos. São os amobitas, os moabitas, os meunitas. Todos eles vieram atacar Josafá de uma vez só. Então Josafá teve medo e resolveu buscar ao Senhor. Quer dizer, quando a guerra chega na porta, quando a batalha chega, quando o resultado do seu plantio chega na sua porta, aí ele resolveu consultar o Senhor. Mas antes de fazer aliança, não. Olha só, quer dizer que agora, e a gente é assim, a nossa carne é assim, né? É quando o bicho está pegando fogo que a gente dobra o joelho e clama por misericórdia. Só que antes, quando a gente estava tomando a decisão, quando a gente estava se movendo, a gente não consultou a Deus.
Assim foi ele também. Josafá ficou em pé na comunidade de Judá, de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio, e disse: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu, ó Deus, que estás nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa resistir. Ó nosso Deus, não nos tirasse os moradores da terra do Egito. E aí ele começa a lembrar tudo que Deus fez pelo povo, que Deus tirou o povo do Egito, que Deus protegeu, que Deus cuidou, que Deus falou que se eles se colocassem virados para o templo, quando o devorador viesse, Deus ia socorrer eles. E aí ele convocou jejum. E aí gente, é exatamente o que a gente faz. Por isso que tem guerras e batalhas que vêm para a gente se aproximar de Deus. O próprio Deus permite que certas guerras, certas batalhas, certas dificuldades venham até você. Porque é só quando isso acontece que você se aproxima dele. É só quando você está na merda que você dobra o teu joelho e clama por misericórdia. Porque quando está tudo bem, você se esquece de Deus. Você vai viver a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como se nada tivesse acontecido. E infelizmente é assim que eu já fiz isso muitas vezes. E eu sinto vergonha de ter sido assim. Eu sinto vergonha de ter sido assim. Então, em nome de Jesus, sai desse lugar. De buscar a Deus só quando as coisas estão dando ruim. Quando está tudo ruim. Saia desse lugar. Busque a Deus agora que está ruim, mas permaneça buscando Ele depois quando ficar bom também. Busque a Deus quando a depressão bate, quando a ansiedade bate, quando a escassez bate. Mas busque a Deus também quando a prosperidade bate. Quando a felicidade bate, quando a alegria bate. Quando Ele realiza os desejos do teu coração. Busque no deserto e busque na terra prometida também. Honre ao Senhor. Honre tudo que Ele tem feito. Honre tudo que Ele faz por você, todos os livramentos. Às vezes a gente não tem ideia da quantidade de livramento que nós temos ao longo da nossa vida. Ontem eu estava fazendo uma libertação e aí a gente estava fazendo um rastreio ali de perseguição de um trono de Lilith, que é o trono da promiscuidade sexual, do abuso, da perversidade sexual, da orgia. Eu estava fazendo essa libertação e a gente estava fazendo um rastreio ali. E fazendo o rastreio, ela sofreu várias tentativas de abuso desde muito pequenininha. De vários homens, em várias oportunidades. Mas o abuso em si mesmo nunca se concretizou. Pela graça de Deus, porque Deus guardou. Então, ela não tinha nem noção de quantas vezes o Senhor já tinha libertado ela, já tinha cuidado dela, já tinha guardado ela. E assim, a gente é assim na nossa vida também. A gente não tem ideia dos perigos que rondam a nossa vida até hoje. E de quantas vezes o Senhor nos livrou de acidente, de abuso, de violência, nos livrou da morte, nos guardou, nos protegeu. Tem aqueles acidentes que a gente olha e fala assim, foi Deus que me guardou aqui, não tem como, é para eu estar morta. Mas tem aqueles que a gente nem sabe, que a gente nem fica sabendo. Então, honre a Deus quando você está no deserto, mas honre Ele quando você está na terra prometida. Não se desvie do caminho do Senhor, porque agora Ele realizou, agora Ele te tirou do lamaçal. E aí você olha e fala assim, agora eu já saí daqui, não preciso mais de você não preciso mais ir na igreja, não preciso mais orar, não preciso mais te buscar, agora eu vou ser feliz. Vou me entregar aos desejos da minha carne, eu vou fazer as minhas vontades. Sai desse lugar, em nome de Jesus. Não seja assim. Aí Josafá foi lá e clamou ao Senhor e fez jejum e clamou todo o povo e colocou pano de saco e terra na cabeça e aí fez todo o ritual de humilhação ao Senhor. E aí o Deus, Ele é misericordioso, gente, é pela graça mesmo, não é por merecimento, né? Porque apesar de tudo isso, Deus foi lá e ouviu a oração de Josafá. Então o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jaziel. Jaziel era um profeta, era um levita daquela época. Então,
o Espírito do Senhor veio sobre ele. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão. Porque a luta não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrarei na extremidade do vale, defronte o deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parado e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Sai amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Pela graça e pela misericórdia, o Senhor se irou com a desobediência dele, mas o Senhor teve misericórdia e ainda falou para ele: pode deixar, Josafá, essa guerra não tereis que guerrear. Eu vou guerrear por você. Apenas tome posição. Se a gente trazer para o contexto de hoje, o Senhor está falando assim: filha, você pecou, você errou, você se desviou, você se arrependeu, você buscou a minha presença, eu te perdoo. Eu vou lutar contra esse inimigo que está tentando te afrontar, te oprimir, que está trazendo escassez, depressão, ansiedade, vício. Eu vou guerrear contra ele. Não tereis que guerrear. Apenas tome posição. Volte a orar. Ore de madrugada. Volte a jejuar. Volte a se consagrar. Volte a congregar. Volte a buscar a minha presença. Apenas tome posição e vejas o que eu vou fazer. Porque Ele ama, Ele é Pai, Ele nos ama. É igual o filho quando desobedece. A gente não deixa de amar. Eu não deixo de amar meu filho porque ele fez uma birra. Eu não deixo de amar meu filho porque ele me desobedeceu. Eu continuo amando ele. Eu perdoo, eu chamo atenção, ponho de castigo. Eu continuo amando. E se ele precisar da minha ajuda, eu vou lá, ajudo ele de novo. E assim é Deus conosco. Mas de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Para de ficar zombando de Deus, achando que Deus é bobo. De Deus não se zomba, não se brinca com Deus. Porque Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Quando Ele desce com fogo, minha irmã. Quando Ele desce com fogo, aí, às vezes o clamor não vai resolver. Não vai adiantar. Então, em nome de Jesus, não brinca de Deus, se posiciona. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram diante do Senhor para o adorarem. Os levitas da descendência dos coatitas se levantaram para louvar bem alto ao Senhor Deus de Israel. Então o Senhor falou: olha, Josafá, tá bom, meu filho, eu te perdoo. Não fica com medo, fica tranquilo que eu estou convosco. Essa guerra não tereis que guerrear. Apenas tome posição e ficai parado e veja o livramento. Tome posição. De manhã cedo, eles se levantaram. Então, olha o posicionamento. Porque Deus podia falar para ele assim: Josafá, eu vou guerrear por você, tá bom? Fica em paz, fica tranquilo. Não precisa se levantar. Pode continuar dormindo, pode continuar assistindo Netflix, pode continuar reinando aí no seu trono aí de boa. Não precisa fazer nada. Deixa que eu vou resolver tudo e a guerra nem vai chegar na sua porta. Não foi isso que Deus falou para ele. Deus falou: tome posição. Amanhã cedo se levante e vá até o monte e veja o que eu vou fazer. Então ele teve que acordar cedo, ele teve que colocar as armaduras de guerra, ele teve que selar os cavalos, eles tiveram que se aprontar, se arrumar como se verdadeiramente estivessem indo guerrear. E assim eles fizeram. Então, de manhã cedo, eles se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou em pé e disse: ó Judá, e vós moradores de Israel, ouve-me. Cedro no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede, gente, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e serei bem-sucedidos. Creiam naquilo que o Senhor já liberou.
que ele vai guerrear por nós e nós seremos bem-sucedidos. Então ele deu ordem para que os levitas fossem na frente louvando e cantando ao Senhor. Quando começou a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe, no monte de Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Eles guerrearam entre si. O povo que tinha ido para guerrear contra Josafá, guerreou contra si, se matou, eles se mataram. E aí, quando os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância do deserto, procuraram a multidão, mas só viram cadáveres amontoados no chão, ninguém havia escapado. Então, quando eles chegaram lá, só tinha cadáver, não tinha mais nada. Deus colocou um espírito de loucura entre eles e eles mesmos se mataram. O povo que foi para guerrear contra Josafá se matou. E aí, quando Josafá chegou lá no lugar que Deus mandou ele ficar, só tinha uma montanha de corpos, de cadáveres. E aí, todo o Judá foi lá e fez o despojo. O que é isso? Pegou todo o ouro, toda a prata, todo o animal, tudo que tinha de melhor daquela multidão e levou para sua terra. Além dele ter feito uma aliança sem autorização de Deus, aí ele se arrependeu, clamou pelo Senhor. O Senhor lutou por ele, matou todos os inimigos dele, sem ele ter que pegar na espada. Ele teve que se posicionar, mas ele não teve que matar ninguém. Deus foi lá, os inimigos se mataram entre si. Deus ainda deu os despojos dessa batalha todinhos para ele, todo o ouro, toda a riqueza, tudo, deu tudo para ele. Toma, filho, guerrei por você e ainda estou te dando um presente. E aí todo Judá, toda Jerusalém com alegria, ficou alegre porque o Senhor tinha feito triunfar sobre os inimigos. Então, o temor de Deus caiu sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá ficou em paz, porque o seu Deus lhe deu descanso ao redor. Aí Deus foi lá de novo: Josafá, eu te amo, meu filho. Eu vou te dar paz, tá bom? Você errou, não faça de novo. Não peques de novo. Não volte para o lugar que eu já te tirei. Mas é só um pouquinho. Mas é só de vez em quando. Não volte para o lugar da onde eu já te tirei. Não volte. Deus fez tudo isso aqui e falou para ele: agora eu estou te dando paz. Tá bom, filho? Pegou o ouro, pegou a prata, ganhou o presente do papai, agora eu vou te dar paz. O seu reino vai voltar a ter paz, tá bom? Você tá feliz? Não volte para o lugar, não faça de novo. Aí se eu contar para vocês o que Josafá fez de novo, você vai falar assim: não é possível. Gente, às vezes eu leio a Bíblia e eu fico assim: Deus, não é possível. Eu não acredito não. Não é possível que essa pessoa foi lá e fez isso de novo. Mesmo depois de tudo que o Senhor fez. Eu lembro que quando eu estava lendo, gente, eu fiquei indignada. Assim, eu fiquei numa indignação. E eu falava assim: não é possível não. Isso gerou em mim uma revolta. E eu falei assim: não, por que esse povo agia assim, meu Deus? Por que eles faziam isso? E eu assim, revoltada, lendo a Bíblia. Revoltada com o povo, revoltadíssima. E aí, gente, Deus falou assim: filho, nessa época eles não tinham o Espírito Santo. Eles eram só carne. Você tendo o Espírito Santo, você fez isso comigo várias vezes. Gente, como diz meu marido, né? O Thiago fala assim: anteontem de madrugada, ele falou assim: amor, eu acordei de madrugada para orar e Deus me deu uma de direita, me deu um soco de direita. Eu levei uma de direita, de esquerda, um pontapé, mas eu só chorava. Eu falei: meu Deus, quem sou eu para julgar esse povo? Quem sou eu para julgar esse comportamento?
quantas vezes eu buscava o Senhor no meio da guerra, no meio da luta, no meio da... Buscava o Senhor, aí eu andava bonitinha no caminho do Senhor. Orava, jejuava, ia no monte, uma belezinha. Aí quando estava tudo bem, eu parava de orar, eu parava de ir na igreja, eu me afastava, eu voltava a fazer o que eu fazia antes, eu voltava a ser quem eu era antes. E aí dava ruim de novo. Aí eu chorava, aí eu clamava, eu falava, Senhor, por quê? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Aí voltava, e eu ficava assim, ó, igualzinho a esse povo aqui. Igualzinho. Josafá não era qualquer rei, era um rei que ensinou ao povo, que deu ordem aos seus levitas, aos seus mestres, para saírem por todo o reino com a palavra, para ensinar a palavra do Senhor a todos os povos. Ele não era qualquer rei. Era um rei que recebeu uma graça do Senhor de andar nos caminhos do Senhor. Era um homem que carregava uma unção, carregava sabedoria. Era um homem que consultava a Deus por tudo, mas não consultava para fazer alianças. E essa foi a queda dele. Então aqui, de novo, vai falar o seguinte. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou a Acasias. De novo, o reino estava em paz, tudo. Pensa numa pessoa que gosta de meter o bedelho onde não é chamado. O reino está em paz, está tudo sossegado. Aí ele fala assim, vou arrumar mais um problema. Deixa eu fazer uma aliança de novo, sem consultar o Senhor. Aí ele vai lá. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou a Acasias, rei de Israel, que procedeu de forma ímpia. Aliou-se a ele para construírem navios que fossem a Tarsis. Eles construíram os navios em Ezion. Então, Eliezer, filho de Dodava, profetizou contra Josafá, dizendo, o Senhor destruiu as tuas obras, porque te aliaste a Acasias, e os navios se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis. De novo, ele foi lá, fez uma aliança sem autorização de Deus. Teve consequência? Teve. Qual que foi a consequência dessa outra aliança? Depois Josafá morreu, e o seu filho Jeroão reinou em seu lugar, porque ele era o primogênito. E aí o filho de Josafá, que era Jeroão, matou todos os seus irmãos quando assumiu o reinado. Matou os próprios irmãos. E se desviou do caminho do Senhor, porque era casado com a filha de Acabe, que era o rei também, que profanou o templo do Senhor. E aí pronto, aí virou... Então, toda ali, não existe aliança neutra, não existe ambiente neutro. Hoje, amanhã, ou daqui não sei quantos anos, vai ter uma consequência. Essa semente que está sendo plantada, essa aliança que está sendo feita, vai dar fruto. Ano que vem, daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, daqui 20 anos. Mas vai dar fruto. E às vezes é um fruto amargo, um fruto que você não quer comer. Mas vai ter que comer, porque plantou, tudo que o homem plantar, ele vai ter que colher. Então que nós possamos não ser como Josafá em seguir ao Senhor, mas em seguir o Senhor em tudo. E não fazer nenhuma aliança, e não entrar em nenhum ambiente sem a permissão de Deus. Nem toda porta vem do Senhor. Senhor, abre uma porta para mim, abre uma porta para mim. Você acha que Satanás não sabe que você está pedindo para Deus uma porta? Você acha que ele não sabe? E aí vem uma porta e você olha, eu pedi uma porta e abriu uma porta, é Deus. Não, você tem que virar e falar assim, Deus, eu pedi uma porta para o Senhor, abriu uma porta aqui. É o Senhor abrindo essa porta ou isso aqui é o prato de Satanás para eu cair? Eu lembro no comecinho, quando o Senhor falou para eu voltar, eu conheci uma pessoa, e essa pessoa é uma pessoa muito influente, é uma pessoa que tem muita conexão com mulheres, é uma pessoa que trabalha muito com esse encontro de mulheres e tudo mais. E eu falei assim, meu Deus, do nada eu conheci essa pessoa, eu falei, é o Senhor. É o Senhor. Aí um dia, com essa pessoa, eu lembrei, né?
Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo. Comecei a observar. E eu falei assim, não, mas ela tá só comentando. Mas tá comentando hoje, tá comentando amanhã, tá comentando depois de amanhã, tá comentando de fulano, tá comentando de ciclano. Eu só tô comentando só. Porque tem gente que faz fofoca velada, né? O que é fofoca velada? Eu não tô fofocando, eu tô só comentando. Comenta na frente da pessoa então que você tá falando. Vamos chamar a Paula aqui e aí você faz esse comentário na frente dele, querida. O que você acha? Ah, não, mas aí, pois é. Ué, se você não consegue, se você não pode falar na cara da pessoa e pode falar por trás, então é fofoca. E aí eu fui observando aquilo foi gerando incômodo. E aí eu comecei, Deus, é o Senhor mesmo que abriu essa porta? Essa conexão vem do Senhor mesmo? Porque assim, pode ter influência, pode ter nome, pode conhecer, pode ser o que for. Se não foi o Senhor, eu não quero. E aí Deus foi, não. E aí Deus me tirou de lá. Deus falou, não sou eu. Eu falei, amém, entendi. Falei, fulana, a partir de hoje você lá, eu aqui, tudo bem, tudo jóia, não é nada contra você, mas eu não vou participar mais dos encontros, eu não vou... e cortei o laço, pronto. Foi bem no comecinho, graças a Deus. Eu estava ali começando a ter essa maturidade, a ter esse entendimento, esse discernimento. Então, às vezes você olha e fala assim, eu não tenho amizade nenhuma hoje. Eu não ando com ninguém, eu não tenho ninguém. Às vezes a palavra que está sendo liberada hoje, não é para hoje, não é para agora. É para daqui a um mês. É para o laço que Satanás preparou para você, que vai acontecer daqui 6 meses, mas o Senhor já está te alertando agora. O Senhor já está te avisando agora. Não faça sem a minha permissão. Não se alinhe sem a minha permissão. Vocês estão compreendendo, gente? Porque nem tudo que Deus libera, às vezes é para aquele momento. Às vezes é para algo que vai acontecer. Um laço que está sendo armado. Mas Deus já sabe. Gente, Deus não é pego de surpresa, não. Não é de repente Deus, nossa, não sabia que Satanás estava tramando isso. Nossa, não imaginei que Satanás tinha armado esse laço, essa cilada, essa arapuca para minha filha cair. Nossa, fui pego de surpresa. Não. Deus sabe de tudo. Tudo que Ele vai fazer, tudo que vai acontecer, tudo que Ele está tramando, tudo. Deus sabe de tudo. E quando a gente tem intimidade, Ele nos alerta. Então, permaneça fiel ao Senhor no deserto e na abundância também, na escassez e na prosperidade, no dia do choro, mas permanece também no dia da alegria. Não busque ao Senhor só pelo que Ele pode te oferecer, não. Tem gente que busca a Deus só pelo que Ele pode oferecer, não por quem Ele é. Aprenda a ter intimidade com o Senhor. Aprenda a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Aprenda a amar o Senhor, simplesmente por Ele ser o seu Pai, sem pedir nada em troca, sem achar que Ele é o mágico da lâmpada, como é que é? É o mágico a lâmpada mágica, né? Não, é o... Ai, gente, como que fala? Esqueci. Quando você esfrega a lâmpada e sai o... Vocês entenderam, né? Não acha que Ele é isso, não. E aí, tem gente ainda que fica brava. Tem gente que acha que Deus é obrigado a atender o que ela quer na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Como se Ele fosse tipo assim, não, Deus, eu quero. O gênio da lâmpada, é isso? Não acho que Ele é o gênio da lâmpada, não. Não, mas agora eu estou orando, agora eu estou nos seus caminhos, agora o Senhor tem que fazer. Não, Ele não tem que nada. Deus não é obrigado a nada, tudo que Ele faz é pela graça. Tudo que Ele tinha para nos dar, Ele já nos deu. Foi a vida e foi seu Filho para morrer por nós. Já está tudo pago. Ele não nos deve nada, absolutamente nada. Somos nós que temos uma dívida com Ele. Somos nós que devemos obediência, que devemos andar nos caminhos, que devemos amá-lo, adorá-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Não acho que Deus é obrigado. Gente, quantas vezes eu já vi pessoas, e eu também já fui essa pessoa, que a pessoa se desvia, faz um monte de coisa errada, depois volta para o caminho do Senhor, e aí passa um mês no caminho do Senhor. Eu tô orando, Deus não fala comigo, eu tô pedindo, Deus não fala comigo. Eu falei, peraí, minha irmã, você ficou 30 anos no mundão,
tocando terror, vivendo um dia, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Fez de tudo. Andou por todos os lugares, curtiu, ficou lá 30 anos, 2 anos, 1 ano, aí tá orando um mês e acha que Deus é obrigado a resolver a tua vida em 30 dias. Porque agora você voltou para os caminhos do Senhor. Se a gente for fazer uma conta básica, né? Ficou lá 2 anos no mundão. Então agora vamos dobrar. Então são 4 anos clamando ao Senhor para Deus. E olha que Deus não é assim, né? Ele não é assim, mas eu tô dizendo para vocês, não sejam esse tipo de pessoa imatura, que age como criança birrenta. Seja madura para olhar para tudo que você fez e falar, eu estou plantando aquilo que eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Eu reconheço que eu plantei tudo isso. Eu reconheço que esse fruto é amargo. Eu reconheço que eu não queria estar colhendo desse fruto, mesmo tendo plantado. Eu me arrependo, eu peço perdão e a partir de hoje, Deus, eu quero lançar uma semente nova. Eu lancei semente de morte, de destruição, mas agora eu quero lançar semente de vida. E essa semente vai dar fruto. E eu vou colher desse fruto bom. Amém? Glória a Deus. Eu espero que Deus tenha falado com você, que Deus tenha trago direção para você, que você tenha crescido um pouco mais, amadurecido um pouco mais, aprendido um pouco mais, porque a caminhada com o Senhor é isso. A gente vai aprendendo à medida que a gente vai caminhando, a gente vai amadurecendo, a gente vai discernindo as estações. A gente vai também tendo autorresponsabilidade, a gente vai compreendendo que tudo que o homem plantar ele vai colher. A colheita é inevitável. Deus não vai impedir você da colheita. Mas ele vai te ensinar a plantar uma semente nova, para que você possa colher coisas novas. Porque Deus é amor, mas ele é justiça. Deus é amor, mas ele é ordem. E aí a gente vai amadurecendo e vai crescendo e vai aprendendo e vai entrando no secreto e vai se humilhando e vai colocando a cara no pó e vai clamando e vai se arrependendo. E é uma caminhada, mas é uma caminhada na presença do Senhor. É uma caminhada com o Senhor. Não é uma caminhada em cima do muro. Eu tô com o Senhor, mas eu tô fazendo tal coisa. Eu tô com o Senhor, mas eu tô... Não. Ai, Chave, então eu tenho que estar limpa para estar na presença do Senhor? Não, venha como estás. Vem com vício, vem na prostituição, vem do jeito que você tá. Vem com depressão, vem com ansiedade. À medida que você permanece na presença do Senhor, Ele vai te limpando. Mas você vai permanecendo. O problema é que você vai um dia, aí depois você não vai mais. Aí depois você quer ir um dia, aí depois você nunca mais vai. Não, é permanência. A palavra fala assim, ó. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Aí tem um monte de crente que acha que eu aceitei Cristo, eu passei pelas águas e eu tô salvo. Aí tem lá, gente, grifa lá na sua Bíblia, permanecer até o final. Se eu não permanecer até o final, eu não vou ser salvo, eu vou pro inferno. Porque senão seria muito fácil, né? Não, já me batizei, já aceitei a Cristo, já confessei a minha fé e agora eu tô salvo. Eu acho assim, gente, eu fico pensando, meu Deus, como que a pessoa pode ler um versículo e ela não consegue destrinchar o versículo? Aquele que me confessar e permanecer até o fim será salvo. E aí parece que a parte de permanecer até o fim apaga na mente. Até quando eu já ouvi pregações onde não era enfatizado isso. Meu irmão, precisa permanecer, tá? Precisa ficar debaixo da graça. Saiu da graça, se morrer vai pro inferno. Então quando vocês estiverem lendo a Bíblia, lê assim, palavra por palavra. Às vezes eu fico meditando em um versículo, eu fico lá no versículo meditando e eu fico, Senhor, não tô entendendo, Senhor, não tô entendendo. Senhor, o que essa palavra significa? Aí eu vou lá no Google, o que significa a palavra tal? Porque às vezes tem algumas palavras na Bíblia, né, mais difíceis de entender. Para eu conseguir entender o contexto do significado daquela palavra. Porque eu quero entender o que deu, qual é o ensinamento, qual é a doutrina, qual é o mandamento, como que funciona.
Amém? Em nome de Jesus eu declaro que você não vai ler a Bíblia só passando os olhos. Que você não vai ter pressa em ler correndo só para falar assim, eu li a Bíblia em 1 ano. Tá, me fala um versículo da Bíblia. Nossa, não decorei nenhum. Não, leia a Bíblia em 10 anos. Mas tudo que você lê, absorva. Tudo que você lê, aprenda sobre. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo grande para vocês. Um sábado mais do que abençoado. Que o Senhor possa se fazer presente na tua casa. Que o Senhor possa se fazer presente na tua vida. Que o Espírito Santo te convença do arrependimento. Que o Espírito Santo te convença de tudo aquilo que desagrada e entristece o coração do Pai. Que você possa orar falando, Senhor, alinha o meu coração com o teu coração. Senhor, alinha os meus sonhos com os teus sonhos. Pai, eu não quero me desviar. Eu não quero me desviar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Me mantenha firme na tua presença. Coloca os meus pés na tua rocha, Pai. Me ajuda a permanecer, Senhor. Me ajuda a caminhar debaixo da tua graça. Pai, não desiste de nós. Não desiste de mim, não desiste da minha casa, Senhor. Me ensina a te obedecer em nome de Jesus. Amém? Um beijo grande para vocês. Até amanhã às 9. E permaneça firme no final de semana, tá acabando. Falta só praticamente 8 dias. Tá acabando, permaneça em nome de Jesus. Um beijo para vocês, até amanhã.